E aí pessoal, tudo jóia? Pai Geek aqui na área. Sexta-feira, vocês sabem, é dia de falar de Magic the Gathering aqui no canal. E no último vídeo de Magic aqui do canal eu trouxe uma partidinha de Spell Table. Só que eu não mostrei a minha deck build. Eu já dei uma atualizada, fiz uns updates e vocês vão ver como é que tá essa versão da Veiran, que eu gosto de chamar de Veiran One Punch Man. Que ela é focada toda em você fazer 3 a 4 spells num turno só, ela ficar com 20 ou mais de poder, imbloqueável ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo ela ter golpe duplo. O importante é ela dar mais de 21 de dano em uma lapada só. Que no caso eu vou ganhar por dano de comandante com ela. A Veiran, a voz da dualidade, é aquela comandante que saiu no Precon de Strixhaven, sendo a segunda comandante. Ela tem Magicraft de cada vez que uma Instant Sorcery, uma cópia, ela vai para a pilha, ela ganha mais um. O que faz a Veiran brilhar é o fato de que cada vez que uma habilidade vai trigar devido a uma Instant Sorcery, ela faz com que trigue uma segunda vez. Ou seja, a própria Magicraft dela vai, cada vez que eu casto uma magia, ela no lugar de ganhar mais um, vai trigar de novo e ganhar mais dois. Aí o resto do deck é voltado em cima dessa habilidade. Inicialmente eu vou mostrar os monstros aqui do deck. São poucos. Eu uso só o Storm King Artist, que é o anãozinho que cada vez que eu casto ou copio uma Instant ou Sorcery, ele gera uma ficha de tesouro. Aí isso aqui representa, no caso, a Birg, a deusa contadora de histórias lá de Caldenheim. Eu uso aqui principalmente por conta desse lado. O lado do artefato de descartar e exilar duas do topo e poder castar essas duas que forem exiladas, eu não uso nem tanto. Porque se eu castar uma instant e a Birg estiver em campo, eu gero duas vermelhas. Se eu castar uma que não seja instant, eu ainda gero uma vermelhinha apenas. Mas já é muita coisa. Como criatura que vai tutorar os outros, eu uso o Imperial Recruiter, que nesse deck a única pessoa que ele não vai pegar é a própria Birg. Eu uso o Vadrik, porque quando eu vou castando várias mágicas, eu seria uma boa ter redução de magia. E ele, com aquele efeito do dia e do noite, ele vai ficando mais forte. Porém, como eu tenho a Adelis, a cinzenta, e o Balmor, ele vai crescendo enquanto ela estiver em campo. Algum desses dois aqui acompanhar o Valdric, a cada magia que eu vou castando, ele vai ficando ele ganha mais dois no caso, porque a Veiran vai trigar uma segunda vez, né? Então minhas magias vão ficando duas vezes mais baratas para cada uma do Storm seguinte. A Delis, no caso, se eu castar magos, também vai deixar ele mais forte. Porém, ela só deixa. A Birg também vai ficar excluída aqui. Em compensação, o Balmor só Instant ou Sorcery, mas vai poder incluir a Birg. Já pode até ajudar. Uma outra carta que eu gosto, que é um fora da curva, entre aspas, porque vocês estão vendo que eu quase nunca. Eu vou. Os maiores monstros aqui eu tô só diminuindo. Aí, para não usar azada nesse deck, eu preferi usar o Mago Parte-Raios, que quando ele é alvo de uma magia, ele copia e joga para outra criatura que eu controlo. No caso, ele é uma azada piorada, porém ele entra mais rápido em campo, que já facilita meio o jogo. E com a Birg, ou com a Birg não, com a Veiran, é claro, ele vai poder copiar duas vezes quando ele é alvo. Harmonic Prodígio para trigar uma terceira vez, já que magos e xamãs no meu deck vão poder ter um trigger adicional. Então, Birg e ela em oh, Birg. Veiran e ela em campo vão, no caso, fazer com que aconteça três triggers seguidos. E olha aí, faz aí o trava-língua para ver. Três triggers seguidos. Aí eu tenho o Krark, o sem dedão, que ele é um ótimo para eu poder, no caso, aproveitar mais das minhas spells. Eu casto, jogo uma moeda, se
eu acertar a moeda, a magia é copiada. Se eu errar a moeda, a magia sai da pilha e volta para minha mão. Mas aí, o melhor de tudo, com triggers adicionais significa eu jogar mais moedas. E se eu acertar uma e errar a outra, significa que eu copiei e voltei a original para minha mão e assim eu posso reutilizá-la depois. Eu gosto muito quando isso acontece. Tanto que futuramente eu estou até pensando em colocar o dedão do crack aqui, mas vamos ver. Profeta Incandescente e a Darcy, que é a Dragon Rage Channeler, estão aqui para controlar o topo do deck. Essa daqui dando Scry e crescendo mais 0, enquanto essa dando Surveio. O Extorsionista da Doca é para caso eu precise dar uma rampada no final, já que ele gera um tesouro para mim para cada artefato e encantamento que os meus oponentes controlam. E isso fecha todo o meu ciclo de criaturas aqui no deck. Eu uso só isso aqui de criaturas, porque, como eu disse, o deck é focado mais na Veiram bater. Agora, de artefatos, como eu já disse, esse deck eu quero ser o mais rápido possível. Eu quero ser o primeiro a bater e eu já quero bater matando de uma vez só. Eu uso Lotus de Joia, porque sim, já eu tenho, vou precisar? Não vou, mas aí, Lotus de Joia e qualquer terreno, Veiram já entra em turno 1 no campo. Pétala de Lotus, sacrifico ela, gera uma mana de qualquer cor, ótimo. Sol Ring, como 90% dos decks de Commander tem que ter. Wayfair Bobo é uma pedra de manazinha que eu gosto porque ela é como se fosse uma pedra de mana de custo 3 que eu posso parcelar. Primeiro eu pago 1 para ela entrar e depois eu pago 2 para sacrificar ela e buscar um terreno. E como eu vou buscar um terreno, significa que esse ramp não, a não ser que alguém jogue com Land Destru, eu não vou perder esse ramp caso tenha alguma coisa de tipo destruir artefatos. Aí já é um ramp mais garantido. O Photo Vessel eu tô deixando aqui por enquanto, porque se eu conseguir aquele medalhão vermelho que diminui em um genérico de qualquer carta vermelha que eu tiver, eu colocaria no lugar. Porque aqui por enquanto gera um incolor, ela deixa minha mão sem ter limite de cartas, por enquanto ela vai ficar aí. Sinete Arcano, Talismã da Criatividade, Sinete e Zet. São, no caso, as três pedras de mana de custo 2 que eu acho melhor para os decks de Zet. Pedra de mana de custo 3 eu gosto de deixar só a lanterna cromática porque ela vai filtrar minha base de mana enquanto eu gero uma mana adicional aqui do ramp que essa pedra gera. É a única pedra de custo 3 que eu gosto de colocar nos meus decks. E por fim, eu vou mostrar para vocês os 3 únicos encantamentos que eu deixo nesse deck. Remora Mística e Estudo Risco para dar draw. Remora é aquela que se algum oponente fizer uma não criatura, ou ele paga 4 ou eu compro uma carta. Mas aí o que deixa ela chatinha é porque vai ficando caro de pagar o seu custo acumulativo de 1, né? Enquanto Estudo Risco, qualquer carta, mesmo sendo criatura, se ele não pagar 1, eu dou um draw, aí tá de boa. E por fim, o encantamento que eu gosto de fazer uma sinergia alta com a Darcy é Ruptura do Submundo. Porque Darcy está em campo, cada vez que eu casto uma não criatura, ela pode dar Surveio 2 com a Veiram, certo? Se a Veiram e o Prodígio e o Harmonic Prodígio estiver em campo, o Surveio vai ser 3. Então, essas 3 mais essa dá um combo de que eu posso castar meu cemitério até milar meu deck quase, até milar todo o meu deck se eu precisar. E aí eu gosto. Caso, tô achando que eu consigo combar e ganhar, mas eu não tô chegando lá. Se eu tiver alguma fonte de gerar mana, como a Birg ou como o artistinha, o anão que gera os tesouros, melhor ainda. Aí é uma sinergia boa desses dois juntos que eu gosto de fazer lá quando tá no mid game e dar um susto na galera. Aí agora eu vou mostrar pra vocês as instantes e sorceries que eu uso no deck. São bastante. Aí eu vou mostrar pra vocês que elas estão divididas por
Classes, assim, de utilidades delas. Inicialmente, eu vou ter os draws e os tutores, que é para facilitar eu repor as cartas que eu preciso ou então ir em busca delas. Mystical Tutor é uma que realmente é necessário só para procurar uma carta para finalizar específica, ou até mesmo na passada já para garantir aquele drawzinho que eu dei uma instant e uma sorcery que eu preciso. Pilhagem Infiel para dar aquele loot caso eu precise só tirar o excesso que está me atrapalhando. E ela no cemitério tem um flashback que aí vai ajudar a castar novamente. Jintaxian Probe, uma cantrip que dá até para pagar 2 de vida em vez de mana. E além disso, deixa eu olhar a mão de um adversário, uma ótima carta. Aí eu vou ter Ponder, Pré-Ordem e Visions junto de Considerar. São as cantrips que só fazem realmente dar draw, scry ou survey. Acelerar é uma cantrip que eu gosto para poder pegar de surpresa quando eu quiser fazer alguma sorcery que tem algum efeito apelão com a velocidade instant. Subjugar. Essa daqui é uma cantrip ótima porque se eu precisar que uma mágica funcione, mas o crack sem dedão está em campo, ela já garante que aquela mágica não vai ser anulada. Ou então, o cara tá de azul, eu preciso deixar a aveira imbloqueável. Casta vermelha, se ele gastou anulando na subjugar, um anula menos para a imbloqueável. Se não, ele não anulou a minha subjugar, já era. A próxima que eu castar é inanulável. Expedite e a Crisman's Whips para dar um hastezinho e um draw. Tática dos Renegados, a criatura alvo não pode bloquear. Se o inimigo tiver só uma criatura que poderia bloquear. Além de que pode ser alvo, uma ótima forma de copiar e aumentar meu número no Storm, é eu dar ela no Party Raio. Aí pra dar um draw e deixar minha criatura com fly, são essas duas aqui que é assalto e o manto. Pra deixar com Shadow, que geralmente é muito difícil ter cartas com Shadow, eu uso a Fenda Sombria. Deslizar pelo espaço é a que vai deixar realmente imbloqueável. Fogo Fato, se eu puder bater novamente, eu preciso desvirar. Então ele vai ajudar. Porque aí transforma a criatura alvo em azul. Aí não vai interferir muita coisa não. Mas o fato de que pode desvirar a criatura e dar um draw é perfeito. Fúria Ancestral para dar trample mais 1, mais 0 e draw. Irromper para dar um draw e deixar todas as minhas criaturas com atropelar. Assault Strobe é a carta que dá Double Strike de custo 1. Fúria Psicótica dá draw e dá Double Strike. Twin Inferno dá Double Strike, mas aí eu também, se eu precisar, no lugar de dar Double Strike, eu posso copiar uma Instant ou a Sorcery. Critical Hit deixa eu dar Double Strike, porém se eu jogar um D20 e der 20, eu consigo voltar ela para minha mão. A Fúria de Batalha Temu, que é da Double Strike. Se a criatura que eu controlo tiver 4 ou mais de poder de ataque, ela também dá atropelar. Garras de Ancinho, que aí eu posso ou dar Double Strike, ou eu posso reciclar ela por 2. Finalizando meu ciclo de cartas que dão Double Strike. Fenda do Solo, ela faz a mesma coisa que a tática dos renegados, só que é só para criaturas que não voam, não podem bloquear. Porém, eu nem dou draw, mas ela tem rajada e já vai trigando mais vezes a Veirã. Outro que tem rajada, que é ótimo, é o Haste of Rage. Eu adoro essa carta porque ela tem buyback 2, aí eu posso voltar ela para a mão. E além disso, ela tem o Storm e dá mais 1, mais 0 para cada um desse Storm. É ótimo.
Grape Shot, Storm que dá 1 de dano. E por fim, uma utilitária para usar do pré-batalha ou durante batalha, eu gosto de usar Seize of the Day, que aí assim eu posso ter uma fase de batalha adicional. E aí, casto ela, cadê? Veiram, bateu, matou um, casto ela. Tento desvirar com um fogo fato, bate de novo. Ela tem flashback, vou ter outra fase de combate adicional. Se eu tiver outra forma de desvirar a Veiram, bati pela terceira vez e ganhei a mesa numa rodada só. E por fim, meus anulazinhos que eu vou para me defender. Eu tenho uma Tempestade Atordoante, que ela, além de anular Instant ou Sorcery, eu também tenho a chance de dar rajada, que é o Storm, né? Negação Persistente, já que a Veiram fica com poder alto, com facilidade, ela tem chance de virar uma Counter Spell de custo 1 apenas, enquanto a Veiram está em campo. Daisy, que eu posso devolver uma ilha para minha mão e ela custa de graça, e eu tento anular e ainda serve de free spell. Contradição Arcana, que aí eu anulo uma carta e dou um draw ainda, por mais que o oponente ganhe 2 draws. Snap, para eu tirar uma criatura que está me atrapalhando, desviro 2 terrenos e ainda tenho chance de fazer mais coisa nesse turno, que é uma ótima. Cyclonic Rift eu uso porque geralmente eu gosto muito de botar Cyclonic Rift. Eu nunca vou usar, quase nunca eu uso o Overlord. Mas se tiver qualquer permanente que está me atrapalhando, é a melhor, que é a mais cirúrgica de fazer voltar para a mão. Izzet Charme, que aí eu posso ou anular, ou dar dano, ou dar um loot. Eu gosto. São várias opções. Goblin Defetor, que Veiram está em campo, eu posso alterar o alvo de forma gratuita e é uma free spell para a contagem de Storm. E por fim, Tutela Feroz, que é outra que eu posso anular não criaturas, vai ser de graça caso a Veiram esteja em campo. São os anulas que eu tenho. E isso fecha as instants e sorceries que eu uso nesse deck. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a minha base de mana, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês minha base de mana. Eu gosto muito de sempre utilizar uma Command Beacon, que aí caso tenha alguma coisa que impede eu jogar cartas que não sejam da mão, eu já tenho a facilidade de botar ela na mão e castar. Ou até mesmo para proteger a Veiram, porque recastar ela da mão sai mais barato do que castar ela com o, o custo adicional de comandante, né? Para dar um rampzinho gostoso, eu gosto de usar uma paisagem infinita, que ela entra virada, mas aí no próximo turno, se eu tiver 2 manas, eu posso sacrificar ela e procurar 2 terrenos básicos. Cavernas de Pedras Preciosas. Se eu não for o primeiro a jogar e ela estiver na minha mão inicial, ela já entra em campo e pode gerar qualquer cor enquanto tiver um marcadorzinho nela. Para isso eu tenho que exilar uma carta da minha mão, mas mão menor, ramp mais rápido. Santuário Místico, já porque eu tenho muito Instant Sorcery para voltar para minha mão. Aí eu tenho Caminho da Ascendência, para sempre que eu fizer outro mago eu dar um scryzinho. E falando em scry, o Templo da Epifania, o Abalsi Izzet, Abalsi Land do Izzet, aí a Painland, que é a Shivern Rift. Eu também uso a outra Painland, que é a Ilhota Ardente, que é a de Horizon, que ela, além de ser uma Painland, eu posso sacrificar ela, pagar uma, pagar um, sacrificar ela e dar um draw. Tem a Scalding Tarn para eu poder buscar qualquer ilha ou montanha. Bueiros de Vapor, que é a choque, que pode ser ilha ou montanha. Cascata de Enxofre para eu poder a cheque. Se eu controlar alguma ilha ou montanha em campo, ela entra em pé. Frostboy Snart. Se eu tiver alguma ilha ou montanha na minha mão, eu revelo e ela entra em pé. Centro de Treinamento. Se eu tiver 2 ou mais oponentes, ela entra em pé. Costa Esculpida,
pelas tempestades. Se eu já tiver duas ou mais outras lands em campo, ela entra em pé. Cascade Bluff, que é a Filter Land. Pátio reservado, já que eu tenho muito criatura aqui do mesmo tipo, aí eu declaro mago e aí eu posso castar. Cidade de bronze, confluência de mana, que aí eu gero de qualquer cor, mas sofro 1 de dano. Torre de comando, que todo deck de comandante tem que ter. Reflecting Pool, já que eu tenho muito terreno que gera de qualquer cor, que aí ela já pode ajudar mais. E por fim eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 montanhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilhas. Essa é a quantidade de terrenos que eu uso nesse deck. Mas se vocês depois... Ah, Pai Geek, você disse a contagem errada, tá faltando uma carta, não sei o que. Não, gente, é porque eu uso atualmente essa daqui como uma sorceryzinha de ramp, que é a Strike Reach. Só que aí eu tô pensando em retirar ela, eu não vou colocar ela oficialmente inclusa nessa build. Eu tô vendo aqui as cartas que estão saindo agora para a próxima coleção e vou ver o que é que eu coloco aqui no lugar dela. Mas oficialmente eu não pretendo mais usar ela no deck, mas ela tá aqui ainda. Valeu? Se você gostou, dá um like, comenta aí o que é que você colocaria, o que é que você tiraria. Compartilha pro seu amigo aí que gosta de jogar de Zet, que talvez ele goste de jogar com essa mecânica aí da Veiran. Valeu, gente. Até a próxima.